Meu nome é Dalva, tenho 64 anos. E nunca pensei que escreveria isso um dia. Mas agora parece inevitável. Minha própria família me colocou ao lado das latas de lixo. Foi num sábado quente. Céu limpo, céu azul. O tipo de dia que parece convidar pra festa, pra riso, pra estar junto. E era isso que deveria ser. Mais uma das festas de aniversário conjuntas da família. Tradição que eu mesma comecei lá atrás, quando meus filhos ainda usavam uniforme escolar. Naquela época, a gente juntava tudo. Bolo só de chocolate, brigadeiro feito na colher. E as cadeiras eram as que tinham. Às vezes, o banco da máquina de costura. Às vezes, até caixote de feira. Eu ria mesmo cansada, porque ver meus filhos correndo pelo quintal era o suficiente. Hoje eles são adultos. Têm casas boas, churrasqueiras modernas, fazem festa com buffet e postam tudo no Instagram como se a vida fosse só moldura bonita. Mas, nesse sábado, me convidaram com a mesma formalidade de sempre. Mãe, a gente vai fazer lá em casa sábado. Passa lá, viu? Não pediram ajuda. Não me chamaram para montar nada. Nem para fazer o famoso pão de queijo que todo mundo sempre pedia. Ainda assim, eu levei. Cheguei por volta das 3 da tarde. Levei uma travessa coberta com pano de prato florido, 2 presentinhos embrulhados com carinho, um para cada neto, e vesti um vestido claro, de tecido leve, que costurei sozinha. Na entrada, ninguém veio me receber. Passei pelo portão, escutei música alta, risos, vozes conhecidas. Vi minha nora conversando com outras mulheres perto da churrasqueira. Meus filhos estavam na mesa de bebida, animados, brindando. Esperei alguns segundos, parada, até que meu filho mais velho me viu e disse, acenando com um copo na mão: "Ô mãe, chegou? Sua mesa tá lá no fundo, tá?" Fui andando. Passei pelas mesas cobertas com toalhas estampadas, com centro de mesa de vidro. Pessoas conversando, tirando selfies. Vi minha irmã sentada com os sobrinhos, mas nem me chamaram. Cheguei no tal fundo. A mesa era plástica, redonda, sem toalha. Encostada na parede lateral da casa, debaixo de uma sombra torta do telhado. Ao lado, 3 latas de lixo, de metal, abertas, cheias de sacos pretos meio rasgados, restos de carne, pratos usados, cheiro de vinagre, de cerveja morna, de casca de fruta fermentando. E a cadeira era torta. Uma das pernas estava calçada com uma tampa de margarina. Sentei. Não sabia o que fazer com o pano de prato da travessa. Acabei deixando em cima do colo. Fiquei ali, observando. As risadas, os brindes, as fotos em grupo, os gritos de "Olha o parabéns!" lá dentro. Ninguém notou que eu estava sentada ao lado do lixo. Nenhum "Mãe, tá tudo bem aí?" Eu ouvia a festa como quem escuta algo de dentro de um carro fechado. Abafado, longe, irreal. Uma criança veio correndo, parou do meu lado e disse: "Ah, achei que aqui era para deixar prato sujo." Fiquei olhando para ela. Sorri. Ela foi embora correndo. Não doeu. Ainda. Demorou alguns minutos para doer. Foi quando vi minha nora servindo um dos bolos. Passou perto, me viu e só disse: "Ah, Dalva, quer que eu leve um pratinho aí? Aí." Como quem oferece a alguém que está numa calçada onde nem deveria estar. Eu disse: "Não precisa, querida. Tô sem fome." Ela deu de ombros e foi embora. Olhei pro prato de pão de queijo que eu tinha levado. Ninguém tinha tocado. Estava ali, ainda quente, mas invisível. Foi então que levei a mão até a minha bolsa. Lá dentro, entre carteira e lenço, estava um envelope pardo. Um envelope grosso. O testamento antecipado que assinei no cartório dias antes. Estava pronta para entregar aos meus filhos em breve. Um gesto de confiança, amor, planejamento. Eu tinha colocado tudo ali. Meu apartamento quitado, o carro simples, um terreno em Araxá que quase ninguém sabia que existia. Tudo dividido entre os 3 filhos. Tudo feito com aquele velho pensamento de mãe. Quando eu for embora, quero que eles fiquem bem. Mas ali, ao lado do lixo, ali eu entendi que talvez eu já tivesse ido embora.
Não de corpo, mas de significado. E que o lugar que me deram era mais do que espaço físico. Era simbólico. Levantei, peguei o envelope, respirei fundo. Fui até a mesa principal, onde estavam todos reunidos, rindo alto. Ninguém notou minha aproximação. Coloquei o envelope no meio da mesa, entre as garrafas e os copos. Falei com calma. Preciso ir, meus filhos, mas deixei um presente aqui. Leiam com carinho. E saí. Ninguém perguntou nada. Ninguém se levantou. Ninguém correu atrás. Caminhei até o portão. O barulho da festa seguiu atrás de mim por alguns metros. Depois desapareceu. Entrei no carro. Abri a janela. O vento bateu no meu rosto. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo novo. Leveza. No caminho de volta para casa, o carro parecia flutuar. A cidade passava pelas janelas como um cenário sem som. Os carros, os prédios, as pessoas, tudo seguia no ritmo de sempre. Só eu parecia ter mudado. Cheguei e deixei a bolsa em cima da mesa da cozinha e me sentei. Nem tirei os sapatos. Fiquei ali por alguns minutos olhando para a parede. Silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez, não me machucava. Me explicava. E ali, sentada sozinha, comecei a lembrar de tudo o que já tinha feito por aqueles 3 filhos. Começou cedo. Fui mãe com 22 anos. O pai deles me deixou quando o mais novo nem tinha saído das fraldas. Disse que ia pensar melhor sobre a vida. Nunca mais voltou. Nem pensão, nem carta, nem lembrança. Assumi tudo. Sem tempo de chorar. 3 bocas. Um salário mínimo. Uma geladeira que vivia vazia. Uma fé que oscilava, mas nunca caiu. Trabalhei como auxiliar de limpeza em escola pública por quase 20 anos. Acordava às 4 da manhã. Pegava 2 ônibus. Chegava em casa no fim da tarde com as pernas doendo, os dedos enrugados de tanto produto de limpeza. E mesmo assim, ainda cozinhava, ainda lavava o uniforme, ainda sentava para ajudar na lição, mesmo sem entender quase nada. Lembro de quando o mais velho quebrou o braço. Passei a noite sentada no hospital. No dia seguinte, fui direto para o trabalho sem dormir. Tomei advertência porque cheguei atrasada. Não contei o motivo. Só abaixei a cabeça. Quantas vezes deixei de comer para que eles pudessem repetir o prato? Quantas vezes costurei roupa usada para parecer nova? Quantas vezes disse, tá tudo bem, mesmo quando eu mesma queria desaparecer? Mas nunca cobrei. Nunca joguei na cara. Porque, na minha cabeça, o amor de mãe era silencioso. Era ação, não fala. Era presença. Era renúncia. E fui me anulando aos poucos. Cada conquista deles, eu vibrava. Cada diploma, cada carteira assinada, cada chave de casa nova. Tudo isso era também meu orgulho. Mas nunca fui chamada para o palco. Fui ficando nos bastidores. Lembro da formatura do meio. Ajudei a pagar a mensalidade da faculdade, fiz vaquinha para comprar o terno. No dia da colação, ele tirou fotos com os amigos, com a namorada, com os professores. Eu fiquei no canto da arquibancada. Tirei minha própria foto, de longe. O mais novo, quando casou, me pediu ajuda para bancar a decoração. Falei que não tinha, mas dei um jeito. Peguei empréstimo. Ainda tô pagando. No casamento, me sentaram numa mesa com pessoas que eu nem conhecia. Não fui citada nos agradecimentos. A sogra dele chorou, ganhou flores, foi homenageada. Eu bati palma e engoli em seco. Ao longo dos anos, aprendi a não esperar reconhecimento. Só que, no fundo, esperava sim. Esperava um carinho espontâneo. Um obrigado fora de data. Um presente no Dia das Mães que não fosse comprado em cima da hora. E esperava que, num sábado de sol, numa festa da própria família, eu tivesse ao menos uma cadeira longe do lixo. E não tive. O que mais doeu naquele dia não foi o cheiro forte das latas abertas, nem a cadeira torta, nem o esquecimento. O que mais doeu foi perceber que talvez aquilo fosse natural para eles. Talvez eu já fosse invisível há muito tempo, e eu que demorei demais para notar. A vida inteira me disseram que mãe de verdade não abandona. E é verdade, eu não abandonei.
Mas ninguém me ensinou que filhos também podem abandonar em silêncio. E quando o abandono é emocional, não tem barulho, não tem escândalo. Tem só a cadeira ao lado do lixo. Passei a noite em claro. Não chorei, não liguei pra ninguém, não contei pra nenhuma amiga. Apenas fiquei ali, sentada na beirada da cama, ouvindo os barulhos da madrugada, o relógio da cozinha, o latido distante de um cachorro, o vento batendo na cortina. O envelope ainda estava dentro da bolsa, intacto. Peguei, coloquei sobre a mesa da sala e fiquei olhando para ele como quem encara um espelho. Ali dentro estava o testamento que eu tinha assinado uma semana antes. Dividia meus bens entre os 3 filhos. O apartamento simples onde eu morava, o carro usado que me levava ao mercado e um terreno em Araxá que herdei dos meus pais e nunca vendi. Era tudo o que eu tinha. Era pouco, talvez, mas para mim representava uma vida inteira de suor. Preparei aquele documento com carinho, como quem escreve uma carta de amor. Pensei, quando eu me for, quero que eles fiquem bem. Mas depois daquela festa, aquela cadeira, aquele lixo, percebi que eles já estavam bem, sem mim. E mais que isso, já tinham me tirado do centro da mesa havia muito tempo. A festa foi só o retrato final de uma distância que começou anos atrás, quando deixaram de perguntar como eu estava. Quando passaram a me tratar como item de rodapé. Quando mãe virou só função e nunca mais foi presença. Naquela noite sem sono, algo mudou dentro de mim. Não foi revolta, foi consciência. De manhã levantei, preparei um café forte, me arrumei com calma e decidi. Eu ia voltar lá. Não por briga, não por drama, mas porque tinha algo a dizer. Do meu jeito. Passei na gráfica. Imprimi uma nova versão do testamento. Outra partilha. Outra escolha. Depois fui até uma papelaria e comprei um envelope vermelho. Queria que vissem, que não passasse despercebido. Coloquei os documentos dentro. Junto com eles, um bilhete escrito à mão. Hoje percebi que lugar não se pede, se constrói. E às vezes, se reconstrói. Vocês me deram um lugar simbólico nesta família. Agora, eu escolhi o meu. À tarde, vesti a mesma roupa do dia anterior. Peguei o envelope. Voltei para a casa do meu filho. Cheguei de surpresa. A festa já tinha acabado, mas a bagunça ainda estava ali. Copos pela varanda, latas de refrigerante pela metade, crianças brincando no quintal. Bati palmas no portão. Quem veio abrir foi minha nora. Dona Dalva? Tá tudo bem? Tá sim, querida. Só vim deixar uma coisa. Entrei, cumprimentei os que estavam por ali e caminhei direto até a mesa principal da sala, onde sempre fazem os bolos, onde tiram as fotos, onde comem os melhores pedaços. Coloquei o envelope no centro. Bati de leve na mesa. Todos pararam. Ontem fui embora antes da hora, mas queria deixar um presente. Meu filho mais velho apareceu na porta. Mãe, o que é isso? É só algo para vocês lerem juntos. Não precisa abrir agora. Mas leiam, com atenção. E saí, sem esperar resposta, sem olhar para trás. Fui embora leve. No caminho de volta, pensei. Era a primeira vez, em muito tempo, que eu dizia o que precisava. Sem gritar, sem pedir. Apenas dizendo. Naquele envelope vermelho não havia vingança. Havia clareza. A partilha, agora, destinava meus bens a uma instituição de acolhimento a mulheres acima dos 50 anos que, como eu, foram esquecidas pelos próprios filhos. Não fiz por ódio. Fiz por justiça. Justiça comigo. Os dias seguintes foram silenciosos. Não o silêncio de quem aguarda, mas o de quem, enfim, entende que não precisa mais esperar. Nenhuma ligação no mesmo dia. Nenhuma mensagem nas primeiras 24 horas. Até que no domingo à noite, o celular vibrou. Era uma mensagem curta do meu filho mais novo. Mãe, o que foi aquilo? Li. Fechei a tela. Não respondi. Na segunda-feira, veio outro texto. Desta vez do filho do meio. A gente ficou sem entender. A senhora tá bem? Eu estava. E sabia que se respondesse, eles tentariam puxar explicações. Tentariam remendar sem costura.
Tentariam entender sem escutar. Não era hora disso. A verdade é que eu não queria ouvir justificativas. Eu queria, pela primeira vez, ouvir a mim mesma. Fiz um chá de camomila. Sentei na varanda e olhei o céu escurecendo. Um vento fresco balançava as folhas da jabuticabeira. E eu pensei, quantas vezes eu fui essa árvore? Plantada, firme, dando fruto, mesmo quando ninguém vinha colher com cuidado. Passei a semana em paz, não por falta de afeto, mas por ausência de peso. Pela primeira vez, cozinhei só pra mim sem pressa. Sentei pra comer na mesa posta, mesmo sozinha, e não senti vazio. Pelo contrário, senti presença. Eu estava ali, inteira. Liguei o rádio antigo que ficava encostado no canto da sala. Aquele que o pai das crianças me deu antes de ir embora. Tinha anos que não mexia nele. Toquei uma música antiga, dessas que a gente cantava lavando louça sem perceber. Sorri. Baixinho comecei a cantar. Dias depois recebi uma carta. Sim, uma carta. De papel. Era da minha neta mais velha. Escrita com canetinha azul, cheia de corações desenhados nas bordas. Dizia: Vó, todo mundo ficou sério depois que a senhora saiu. Mamãe não quis explicar direito, mas eu senti saudade. Guardei um brigadeiro para a senhora. Se quiser, eu posso visitar. Fechei os olhos e respirei fundo. Não chorei, mas senti um aperto doce. Aquele tipo de dor que não machuca. Só lembra que algo ainda pulsa. Guardei a carta na gaveta onde fico com meus documentos importantes. Perto do Novo Testamento. Perto da escolha que fiz. Nos dias que seguiram, meus filhos voltaram a tentar contato. Um ou outro ligava, deixava recado. Diziam que queriam conversar, entender melhor. Diziam que aquilo foi desnecessário. Desnecessário? Era desnecessário ser colocada ao lado do lixo. Era desnecessário me esquecer nas fotos, nas falas, nos abraços. Era desnecessário me usar como base e depois me tratar como sobra. Mas eu não disse nada disso, porque eu não devia mais dizer. Eles precisavam entender sozinhos, ou não entender. E tudo bem. Comecei a visitar lugares simples da cidade. Um café novo perto da biblioteca. Uma feirinha de orgânicos no bairro vizinho. Conversava com estranhos como quem reencontra um idioma esquecido. O de ser ouvida sem obrigação. Até que um dia, acordei com uma certeza serena. Eu queria ver com os próprios olhos o lugar que agora herdaria minha história. Peguei um ônibus até o bairro do outro lado da cidade. Era ali que funcionava a casa de apoio para mulheres acima de 50 anos, abandonadas por suas famílias, que lutavam para recomeçar. Cheguei sem avisar. Fui recebida por uma coordenadora chamada Helenice, mulher de fala doce e firmeza no olhar. Expliquei quem eu era. Ela sorriu, como quem já sabia. A senhora não é a primeira a fazer isso, dona Dalva, mas é a primeira que veio aqui, pessoalmente. Entramos. O lugar era simples, mas vivo. Havia roupas estendidas no varal, cheiro de bolo no ar, vozes de mulheres em rodas de conversa. Gente que havia sido esquecida, mas agora se lembrava de si. Me sentei no banco do pátio. Fiquei ali por 1 hora, apenas ouvindo. E pensei, era aqui que minha história precisava florescer. A visita à casa de apoio ficou na minha cabeça por dias. Não era um lugar sofisticado, nem bonito no sentido tradicional. Mas tinha algo que eu não via há tempos. Gente de verdade, com marcas no rosto, com voz firme, com passado difícil e futuro incerto, mas com brilho nos olhos. Mulheres como eu, que deram tudo e só depois perceberam que haviam desaparecido no processo. Voltei para casa em paz. Dormi como há tempos não dormia. E no dia seguinte, pela primeira vez em anos, abri a gaveta de lenços bordados e escolhi um só para mim. A partir dali, comecei a reorganizar a casa como se fosse um novo endereço. Troquei os móveis de lugar. Separei roupas que só usava por costume. E doei. Comprei uma toalha de mesa vermelha, cheia de flores. Passei a almoçar com trilha sonora, mesmo sozinha. Toda manhã, antes de levantar, eu dizia em voz alta: hoje o centro da mesa sou eu.
Demorou. Mas eu aprendi. Lugar não é dado. Lugar é ocupado. Uma tarde sentei para escrever meu diário. Havia começado como forma de desabafo. Agora era registro de vida. Páginas e mais páginas onde eu contava não só a dor, mas também as pequenas vitórias. Como o dia em que dancei sozinha na cozinha, ouvindo Clara Nunes. Ou quando decorei minha varanda com luzinhas amarelas, só porque sim. Naquela tarde, escrevi: me sentaram ao lado do lixo. Hoje eu sento onde eu quiser. E o meu lugar tem flor, tem chá quentinho e tem meu nome inteiro escrito. Sem diminutivos, sem apelidos que me encolhem, sem rótulos que me prendem. Dalva, inteira. Um mês depois recebi uma nova carta da minha neta. Desta vez, com desenho de 2 mulheres de mãos dadas. Vó, eu desenhei a senhora e eu. Mamãe disse que a senhora foi forte. Eu acho que foi corajosa. Guardei no mesmo envelope do testamento. Não para me lembrar do que deixei, mas do que decidi construir. Os filhos ainda mandam mensagens de vez em quando. Algumas frias, outras tentando soar afetivas. Mas eu não respondo mais para me justificar. Só quando sinto vontade. E isso é liberdade. Hoje, toda vez que olho para aquela mesa da sala onde coloquei o envelope, lembro da coragem silenciosa que tive. Não foi grito. Não foi escândalo. Foi um basta, dito com elegância. O tipo de fim que só as mulheres que sobreviveram a muito sabem dar. E se você me perguntar se eu me arrependo, eu te digo, me arrependo de ter demorado tanto para sair da mesa errada. Agora, eu estou em outra. Não precisa de toalha cara, nem de aplauso. Mas tem respeito, tem amor e tem espaço. Porque o presente que eu deixei naquela mesa não foi o envelope. Foi o fim da minha submissão. E o começo do meu nome sendo dito por mim mesma, em voz alta, com orgulho.